A palavra de Deus apresenta diversos tipos de vasos. Da Gênesis ao Apocalipse, iremos ver alguns vasos, e os que mais se destacam são aqueles vasos de ouro nos palácios, de prata, os vasos de barro, né, conhecido como pote, como jarra, os vasos de madeira também muito usados nas eras passadas. Hoje nós temos visto poucos jarros de madeira. Hoje tem muita cristal, temos vidros, porcelana, que não deixa de ser vasos de barro, um barro mais sofisticado, mais polido. E esses vasos, biblicamente, eles têm uma função de fazer uma metáfora, uma comparação com a alma humana. Isso porque em uma casa, em qualquer residência, especialmente aqui no texto onde faz menção de um palácio, lógico que esse palácio tem relação com o céu, diz que existe muitos vasos, um para honra e outros para desonra, uns para a glória e outros para a vergonha. E o questionamento que nós fazemos nesse momento tem o seguinte precedente: que vaso você é, de honra ou desonra? Porque o simples fato de pregar a palavra de Deus, o simples fato de anunciar, de dizer que é cristão, de andar com a Bíblia debaixo do braço, não nos tornam um vaso de honra, assim diz a palavra do Senhor. Por que acontece isso? Porque existe muitas coisas no meio do cristianismo, até um cristianismo que não é cristianismo. Isso é uma filosofia, não é uma utopia, um cristianismo que não é cristianismo. E o que é isso? São cristãos que não são salvos. São cristãos que participam de liturgias, que até oram, rezam, fazem preces, mas diuturnamente estão ligados, estão totalmente comprometidos com o pecado, e acima de tudo, o pior, o mais grave, o mais decepcionante, que é a idolatria. Para você ter uma noção do que é a idolatria, a gente trazendo para a esfera do entendimento humano, a idolatria do homem para com Deus é a mesma coisa do que a infidelidade conjugal do esposo, esposa ou esposo, esposo, num casamento, a traição. Ninguém se sente bem, ninguém pode tocar um relacionamento sadio, ninguém pode ter amor se acontece uma traição. E quando nós falamos em vasos de desonra, nós fazemos uma equiparação com a idolatria. Nós estamos vendo pessoas que professam fé, que fazem até caridade, que são bons cidadãos, pagam imposto, não entram em escândalo, vivem em harmonia com o judiciário, com a justiça, vivem em harmonia com o sistema político, vivem em harmonia com a malha de segurança que é a polícia, mas diante de Deus faz coisas indevidas. E no nosso meio, na comunidade evangélica, até mesmo no meio dos pastores, já que me pediram para entrar nessa área também, nós temos visto vasos de desonra. Recentemente existe uma grande falácia, uma badalação, especialmente dos grandes pastores, dos grandes exegetas, palestrantes da Bíblia Sagrada, a respeito de um adolescente, uma pessoa até insignificante que anda por aí cobrando cachê, fazendo falsos milagres.
E esses grandes pastores caíram em cima, reclamando tudo aquilo e tal. Quando eles fazem a mesma coisa. Quando isso acontece? Quando alguém paga, pede cachê, pede dinheiro para pregar. A Bíblia diz: dá de graça o que de graça recebeste. E se a gente chegasse em qualquer pastor de cidade média, de cidade pequena, que seja Assembleia de Deus, Batista Congregacional, e os convidasse para pregar na nossa igreja, na nossa convenção, eles jamais cobram ou cobraria. Esse é o perfil, esse é o papel de um vaso de honra. Então, nós percebemos que muitos homens, muitas mulheres de Deus que estão no ministério, estão fazendo isso, cobrando 20, 30, 50, 100 mil de cachê para pregar a palavra de Deus. Não é diferente daquele adolescente, do Miguel. Então nós temos que dar exemplo para também cobrar, para a gente não cair nessa contradição de vaso de desonra, porque a idolatria não está somente relacionada às imagens de esculturas, de forma alguma. Idolatria é tudo aquilo que a gente volta a atenção, que coloca no lugar de Deus. Então, quem adora imagem é idólatra. Pastor que cobra é idólatra. Cobra para pregar a palavra de Deus. Cobra por cura. Isso é coisa de catimbozeiro. Vem para cá, eu vou dar o passe, eu vou fazer um trabalho. Não é coisa do servo de Deus. Volto a dizer, a Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. Então, evangelho é coisa séria. Evangelho é algo que salutar, sublime, que não pode ser pregado, não pode ser vivido de toda maneira. Porque diuturnamente nós temos que lutar contra a nossa natureza, nossas inclinações carnais. Todo ser humano, ele vai ter o seu perfil carnal, a sua tendência carnal. Ele vai lutar diuturnamente. E além desses impasses, além dessa natureza maldita, adâmica, ainda procurar coisas que estão fora do plano de Deus. Vamos ler a Bíblia. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 12, versículo 21 e 22. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira, de barro, alguns com fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desse útil para o Senhor, preparado está para a boa obra. Mas talvez você diga: que vaso é esse que tem na casa que é da honra e da desonra? Por exemplo, os vasos que colocam flores, alguns vasos que são decorativos de ouro. Hoje não temos nas casas, mas nas grandes igrejas existe, de prata, nos palácios existe. São os de honra. E aqueles vasos como, me desculpa a expressão, o urinol, o pinico, o vaso sanitário, o bidé, o mictório, são vasos de desonra, porque leva os excrementos humanos, eles ficam ali escondidos, são de grande utilidade, mas ninguém quer mostrar, ninguém põe o vaso sanitário na sala da casa, ninguém põe o urinol no meio da mesa, um pinico no meio da mesa. Então tem gente que está fazendo isso no grande banquete de Deus, nos cultos, em todas as linhas cristãs, evangélico ou não. Quando alguém diz que é cristão, mesmo ele não sendo protestante, mesmo ele não sendo crente, como é que eu vou julgar, como é que eu vou acusar? Ele está dizendo: eu não tinha a menor capacidade, a menor condição de julgar quem é salvo e quem não é. Mas são cristãos que não estão no plano de Deus. Todo mundo quer ser vaso diante de Deus, mas nem todos estão na presença. Todos
querem ser honrados por Deus. Quando pedem as coisas na hora da necessidade, na hora da cura, na hora da tribulação, todo ser humano, a começar da minha pessoa, quer ser honrado por Deus. Mas nem todos honram a Deus. Nem todos os cristãos honram a Deus, mas querem ser honrados. E agora me veio à mente a mensagem de Tertuliano, um dos pais da igreja, um dos nossos grandes teólogos, que foi o autor das primeiras frases do cristianismo. E o teólogo Tertuliano disse o seguinte: nós somos perseguidos não porque adoramos a Cristo, mas só porque adoramos somente a Cristo. Parece um trocadilho de palavras difíceis, mas não é, vamos entender. Nós somos perseguidos não porque adoramos a Cristo, mas porque solamente adoramos a Cristo. Então observe, o cristão que adora a Cristo e outras coisas não é perseguido. Então a perseguição, o opróbrio, o vitupério, o desprezo, o descarte que todo crente sofre é por causa de Cristo. Porque ele não é do mesmo jeito. Ainda há poucos dias eu falei naquela lei do universo que os iguais se atraem. Os iguais se atraem. Por exemplo, um ladrão busca outro ladrão, uma prostituta busca outra prostituta, um crente busca outro crente. É lei, é regra do universo. Então, o que nos faz ter a marca de Cristo, o que nos faz ser honrados, ser vasos de honra, é a perseguição. Aqui no mundo nós podemos até ser a terceira pessoa de ninguém. A Bíblia diz que nós somos considerados lixo do mundo. A Bíblia diz. Diz que nos perseguiria, nos levaria ao tribunal. E tem acontecido isso com a igreja do Senhor. Por quê? Como disse Tertuliano, porque nós só adoramos a Cristo. E é sobre o Evangelho, sobre essa palavra que eu quero chamar a sua atenção, que eu quero lhe balançar, mover a sua alma, abalar o seu espírito, para que você desperte e não caia na contradição de perder a sua alma eterna. Eu quero mostrar que as outras religiões que não perseguem, mas são perseguidores, é porque adora Cristo e algo mais. Mas a Bíblia diz em diversas passagens: somente a Deus adorarás, somente a Deus glorificarás, somente a Deus prestarás culto. Entendeu como começa todo o processo? Quando nós nos dedicamos a Deus, nós honramos e somos honrados. Quando nós temos a Deus e mais alguma coisa, nós não estamos honrando ao Senhor. Nós não estamos sendo aquele vaso de ouro, de prata, que fica ali no lugar de destaque, que o Senhor da casa, o Rei, o soberano Deus, coloca as flores. Isso é uma metáfora, viu? Isso é apenas uma figura de linguagem. Que Deus tem um prazer. Nós somos aquele vaso escondido que leva os excrementos, a sujeira, as descargas de imundícies. Então, meus amados, para que você entenda isso, vamos ler aqui na primeira epístola de Paulo aos Romanos, não tem primeira. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Então não precisa de uma exegese, de uma hermenêutica, de uma homilética complicada. Isso é uma interpretação teológica. Não precisa ser letrados em português.
Uma criança entende, mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram Deus por uma mentira, e honrar a criatura mais do que o Criador. Eu pergunto, todos os seres humanos que nasceram de Adão e Eva, primeira criatura Adão e Eva, o casal, até hoje é criatura ou é criador? É criatura. Os anjos é criatura. Os arcanjos, querubins, principados, tronos, potestades, domínios, que são as legiões, a hierarquia angelical, são criaturas. E as pessoas estão dentro desse padrão. Estão dentro dessa configuração. Estão como vaso de desonras. Mas esse não é o propósito, o objetivo que Deus traçou para a sua vida. Deus pode do nada criar, Ele é Deus. Deus pode pegar a madeira, o barro, a areia, a pedra e transformar em ouro, porque Ele é Deus. Então hoje o Senhor quer fazer algo diferente na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer lhe honrar. Você pode até receber a atenção dos homens aqui na terra, das diversas autoridades, das camadas de destaques que ocupam a nossa sociedade, da notoriedade que a alma humana precisa ser massageada na alma. Você pode até ser alguém, mas diante de Deus, como está a sua situação? Você está sendo reconhecido, reconhecida como vaso de honra? Porque não adianta nada pertencer a uma religião que tem Bíblia, que tem doutrina, mas não conduz à salvação. Adianta você fazer parte do povo de Deus, de algo que tenha Bíblia, que tenha doutrina, mas tenha Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das almas. Estão colocando muitas coisas que envolvem as pessoas com idolatria, e toda e qualquer atitude idolátrica desonra o ser humano. Tira o foco de Deus. Tira a atenção da salvação. Vou provar aqui no livro do profeta Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Caco é o vaso, o caco de barro, um jarro que se quebra. Ele pode contender com o seu Criador? E é isso que os homens têm feito. É isso que os seres humanos dentro da religião têm praticado. Pensando que sabe de tudo, pensando que são salvos. Mas eu digo como as pessoas antigas, todo penso é torto. Se uma coisa está pensa, ela está torta. Estão pensando. Mas a verdade é a seguinte: você e a sua pobre e miserável religião que não tem Cristo como Salvador, de Deus conhece apenas uma gota d'água. Conhece, Deus conhece apenas uma gota d'água. E o que você não conhece é semelhante a um grande oceano. Todo pecador quer ser bom. Se acha vasos na mão de Deus. Mas comece a fazer uma autorreflexão nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua intimidade com Deus, se é que você ora, se é que você adora, se é que você glorifica. Porque de bom nós não temos nada. Tem muita gente dizendo que é bom. Ah, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa.
porque eu dou esmola, porque eu faço isso, porque eu arranjo emprego para ciclano, porque eu visito nos hospitais, porque eu vou aos presídios, porque eu dou uma roupa ao cabe dela, porque eu dou resto de comida que ia para o lixo. Isso é uma vergonha. Livro do profeta Isaías 64:6. Vamos terminar. Hoje é dia de Santa Ceia, temos que sair um pouco mais cedo, me programar. Isaías capítulo 64:6 diz o seguinte: mas todos nós somos imundos, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebata. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Nossa justiça, nossa piedade é trapo de imundície, é sujeira, é trapo que limpa pereba, é gaze de hospital depois que faz aquela limpeza. A gente murcha como a folha, a nossa iniquidade é soprada. Enfim, meus amados, vamos reconhecer o sacrifício propiciatório, salvífico de Jesus, o aceitando como Salvador. Então, você está sendo convidado para ser vaso de honra, para entrar na presença de Deus em espírito e verdade e mudar a sua história e mudar a sua vida.